Oi gente, tudo bem? Hoje o papo é pra quem, assim como eu, também tem um blog e eu vim falar sobre 5 coisas que eu não gosto no seu blog. Tá, mas quem perguntou? Ninguém perguntou, mas eu vou falar assim mesmo. Bom, eu costumo dizer que antes de ser blogueira eu também sou leitora, porque eu também visito muitos blogs, então eu acho que talvez possa ser interessante pra vocês eu falar as coisinhas que eu não gosto ou que eu vejo que pode melhorar nos blogs em geral. Não tô falando de um blog específico, mas sim do que eu costumo ver por aí, que às vezes não dá muito certo. Antes de começar essa falação toda, eu queria deixar bem claro pra vocês que essas são as minhas opiniões, então ao mesmo tempo que eu discordo, vocês podem cagar pra minha opinião e tanto faz, mas esse é o meu vídeo e eu vim falar sobre as minhas opiniões, então o que eu não gosto, entendeu? Então, paz e amor pra vocês. Então a primeira coisa que eu resolvi falar pra vocês que me incomoda bastante quando eu entro em alguns blogs é o leia mais. Sabe, quando você escreve o post e aí você coloca leia mais, deixa só o resumo daquele post na página principal do seu blog, aquilo na minha opinião incomoda bastante, porque quando você clica naquele leia mais, vai abrir a página do post que você quer ler. Só que tá, aí você lê, vê as fotos, faz tudo que você tinha que fazer naquele post e depois pra você ver o resto do blog você tem que voltar. E aí se você gostar de outro post, você clica no leia mais de novo, daquele outro post, e pra ver outro post você tem que voltar. Então isso é meio complicado porque dá muita preguiça, às vezes você tá vendo pelo celular, ou você tá vendo por um lugar que não tem uma conexão muito boa. Aí o cara vem ligar a batedeira, furadeira, batedeira. Então quando você tem que ficar clicando no link pra ver o post, depois voltar, clicar de novo, voltar, é um pouco chato. Eu, Thaís, prefiro quando você entra no blog e lá na página inicial tá bonitinho, um post embaixo do outro. Não importa se o post é grande, pelo menos você vai conseguir ver todinho aquele post pra depois ir logo abaixo já ter outro post. Então pra mim fica muito mais fácil do que ter que ficar indo e voltando toda hora. Outra coisa que eu logo noto quando eu entro em alguns blogs é que não tem aquela opção do Facebook, não tem as opções de comentários, essas coisas muito visíveis. Eu, quando eu entro no blog, assim, eu gosto de clicar no curtir a página do Facebook, porque muitas vezes eu esqueço o nome do blog, enfim, e aí eu não consigo lembrar. Mas se aquela página estiver lá no meu Facebook, é muito mais fácil de eu voltar no blog e passar a acompanhar com mais frequência. Então, tipo, pra mim é bem importante ter essa interação, assim, poder ver quem é a página, poder seguir a página, curtir as redes sociais todas em geral e também a parte dos comentários, porque às vezes você lê o post todo e quer comentar e você não acha de jeito nenhum. Às vezes o negócio de comentário tá lá em cima, sendo que não faz muito sentido, já que você vai comentar depois que você vê o post, aí você tem que procurar, ou então tá escondido com uma letrinha pequena e tudo mais. Então eu acho que essas informações importantes são muito úteis, tanto pra gente que tá acessando o blog, tanto pra quem faz o blog, porque senão você não consegue ter um retorno. Se as pessoas não conseguem ver qual é a sua página no Facebook, como que elas vão curtir? Se as pessoas não conseguem ver onde que comenta no seu blog, como que elas vão comentar? Então é uma coisa que atrapalha os dois lados. O terceiro item que eu quis falar com vocês é uma coisa que me incomoda desde que eu criei o blog, mas eu também entendo porque quando eu criei o blog eu não sabia fazer isso direito, que é sobre o tamanho das imagens. Quando eu criei o blog, era no Blogspot ainda, então às vezes eu não sabia deixar uma imagem do mesmo tamanho que a outra, então às vezes ficava uma imagem assim, em pezinha, a outra deitada, e aí ficava sempre uma bagunça e eu não podia fazer nada porque eu não sabia. Hoje eu já consegui mudar um pouco mais, hoje meu blog é no WordPress e eu consigo deixar as imagens sempre do mesmo tamanho. Então assim, descobre qual que é a largura da sua área de postagem e posta sempre naquela largura. Não importa se a foto é uma foto em pé ou uma foto deitada, é só ela ter sempre a mesma largura que ela vai ficar sempre alinhadinha ali. Se você não quiser também deixar ela esticada do tamanho todo da postagem, deixar menor, tudo bem, desde que as outras também tenham assim a mesma largura. As imagens padronizadas não estão certinho, mesmo que não totalmente justificadas na área de postagem, todas certinhas do mesmo tamanho, dá uma ideia assim de mais organizado, mais profissional, dá uma qualidade melhor pro post. Então eu acho que sempre vale a pena fazer assim. E outra coisa, falando de imagens também, mas que ainda tá dentro desse mesmo tópico, é quando as imagens são muito grandes.
Hoje em dia a gente tem câmeras boas e tudo mais, então muitas das vezes a qualidade é muito alta, essa imagem fica muito pesada. Então se você tirar as fotos da sua câmera e jogar ela direto lá no blog sem dar uma diminuída no tamanho dela, ela vai ficar bem pesada e às vezes ela vai demorar muito pra carregar. Então você já tá lá no final do post lendo e a imagem lá de cima ainda não terminou de carregar e aí também atrapalha um pouco. Outra coisa que eu não gosto em muitos blogs que eu vejo por aí é o excesso de publicidade. Na verdade, eu não me incomodo se tiver publicidade lá em cima perto do banner, se tiver no rodapé, se tiver nas laterais, se tiver no final do post, tudo isso é aceitável, dependendo do limite. Mas tem certas propagandas que você passa o mouse e o negócio abre na tua cara, tem certas propagandas que você abaixa a página e o negócio sobe, então é muito irritante você tá lá navegando no blog e do nada começa aquele monte de propaganda atrapalhar o conteúdo todo do blog. Eu sei que muita gente leva isso como trabalho, que quer ganhar dinheiro com isso, eu não vejo problema nenhum, mas se você ficar chato com isso, velho, as pessoas não vão querer ficar lá toda hora olhando o seu blog pra fechar propaganda, né? Então, tipo, preste atenção nisso, põe sua propaganda lá de boa, que o pessoal vai curtir, vai te dar dinheiro e ninguém vai ficar com raiva do teu blog. E o último assunto que eu separei pra falar com vocês é sobre aqueles posts mal feitos, com pouca informação, ou com conteúdo irrelevante, ou com conteúdo errado até. Eu queria falar pra vocês tomarem bastante cuidado na hora de produzir qualquer post. O ideal é que a gente sempre fale sobre aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente entenda, porque mesmo que a gente não entenda totalmente daquilo, se a gente gosta, a gente vai ter mais prazer em procurar, em estudar, então a gente vai conseguir fazer um conteúdo mais certinho, mais fiel, e vai ser um prazer pra gente também pesquisar sobre aquilo e aprender um pouco mais. Então sempre tenta ver uma coisa assim que seja interessante, alguma coisa que vale a pena pro pessoal ler, pro pessoal ver as imagens. Procura sempre ter informações verdadeiras, porque também não adianta você falar que, sei lá, meu cabelo é amarelo quando ele não é. E aí as pessoas vão ver que aquilo não é muito verdade e não vão acreditar muito nas informações do seu blog. Nisso vale também lembrar sobre o português, que tudo bem, você pode escrever da forma informal, você pode se comunicar com seus leitores da forma que você quiser, desde que você não assassine o português. Então, sim, fala, mantenha a sua linguagem do jeito que você quiser, extrovertido ou não, mas tenta manter um pouquinho da coerência, tenta escrever corretamente, porque isso, pra mim, pelo menos, é essencial. Então, gente, isso é mais ou menos o que eu não gosto em muitos blogs que eu vejo por aí. Claro que também tem muito mais coisa boa do que coisa ruim, mas eu resolvi separar essas coisinhas que às vezes a gente não se atenta muito e acaba deixando lá por preguiça, ou por não saber mesmo, ou por não perceber que aquilo pode incomodar alguém. Então eu espero que tenha ajudado vocês um pouquinho esses meus pontos que eu levantei aqui. E mais uma vez eu quero lembrar que isso é só minha humilde opinião, vocês não precisam concordar ou discordar. E também quero falar que nós somos humanos, todos nós, então a gente pode errar. No meu blog, como eu disse, tinha uma configuração total antes bem diferente do que é hoje, então eu posso estar falando uma coisa aqui que eu já fiz ou que eu vou fazer. Ninguém é perfeito, ninguém tá livre de errar, mas o importante é a gente entender o nosso erro e progredir. Isso é o mais importante. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero saber também qual é a opinião de vocês sobre o que eu falei. E também queria saber o que vocês acham, assim, o que vocês não gostam quando vocês entram em algum blog, o que incomoda vocês, o que vocês gostam e acham essencial ter em algum blog.